Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Aya Massawi, uma palestina de apenas 21 anos que foi vítima de um crime brutal na Austrália. Pessoal, eu não sei se o sobrenome da Aya se pronuncia como Massawi mesmo, tá? Se eu estiver falando incorretamente, eu já peço desculpas. E se você saber a maneira correta de pronunciar, pode deixar aqui nos comentários para mim, por favor. Nas fontes que eu pesquisei, nas reportagens que eu assisti, alguns lugares falam Massawi e outros falam Massawi. Aí eu optei por usar o Massawi. Mas é isso. Novamente eu peço desculpa se eu estiver falando incorretamente. Mas é isso. Eu acho que eu já falei demais aqui. E como vocês já sabem, se gostaram do meu conteúdo, deixa um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Aya Massawi era uma cidadã palestina de Israel que morava em Melbourne, cidade no estado de Vitória, na Austrália. Ela estava em Melbourne desde agosto de 2018, onde fazia intercâmbio de um ano pela La Trobe University, em Bundoora. Antes disso, Aya estudava em uma universidade localizada em Xangai, na China, e era uma estudante internacional de inglês e chinês. Ela levava os seus estudos muito a sério, e esse intercâmbio na Austrália seria para aprimorar o seu inglês. Lá, ela conheceu novos lugares, experimentou coisas novas e fez amizade com muita gente. Estava muito empolgada e amando a experiência. Ela poderia ter escolhido ir para Nova York pelo intercâmbio, mas escolheu a Austrália por acreditar que era um lugar tranquilo, agradável e menos perigoso. Aya era uma jovem muito inteligente e já era fluente em várias línguas, como árabe, hebraico e mandarim. Como ainda tinha um pouco de dificuldade com o inglês, estava estudando para se tornar fluente. Ela também era muito próxima de sua família, e mesmo longe, eles se falavam todos os dias. A família era composta por 6 membros, os seus pais, Said e Kitan, e suas irmãs, Noor, Ruba e Lena. Eles estavam ansiosos para poder visitar Aya na Austrália em uma viagem em família. No dia 16 de janeiro de 2019, uma quarta-feira, Aya Massawi, então com 21 anos, saiu para se encontrar com alguns amigos. Depois, eles foram a um show de comédia que acontecia no norte de Melbourne. Quando o show terminou, uma das amigas do grupo a acompanhou até a Bourke Street. Ela assim o fez, e desceu na estação mais próxima, a Plenty Street. Isso foi por volta da meia-noite. Aya atravessou a rua e foi caminhando pela Main Drive, perto do Shopping Center Polaris, em Bundoora. Enquanto fazia esse trajeto, ela ligou para Ruba, uma de suas irmãs, como sempre fazia para se sentir mais segura. Mesmo que as duas estivessem distantes, em outros países, localizados em continentes diferentes, elas se sentiam seguras falando uma com a outra. Ruba atendeu, mas tudo o que conseguia ouvir era a voz de sua irmã gritando e berrando insultos em árabe. Ruba ouviu a irmã dizer "seu pedaço de merda", e logo depois ouviu algo que parecia ser alguém sendo atingido repetidas vezes. Depois, ela só conseguiu ouvir o barulho dos carros. Ela achou tudo isso muito estranho, ficou muito ansiosa e ligou para outra irmã delas, que na época estava morando na China. As duas irmãs, então, tentaram insistentemente contatar Aya em seu telefone, com ligações e mensagens, mas não conseguiram. Ninguém atendia ou respondia. Com isso, as irmãs resolveram que a melhor coisa a se fazer seria entrar em contato com a polícia da Austrália. Às 6 da manhã do dia seguinte, um homem que estava indo para o trabalho encontrou o corpo de uma mulher atrás de uma cerca, perto do metrô. Como vocês já devem ter presumido, este corpo pertencia a Aya. Ela foi encontrada a 100 metros do ponto de onde ela desceu e estava a menos de 2 quilômetros da onde ela estava morando na cidade. O homem rapidamente chamou a polícia, que ao chegarem ao local, eles constataram que um homicídio havia acontecido ali. Aya tinha ferimentos na cabeça e marcas de queimadura em seu corpo. Ela também havia sido vítima de relações forçadas. Esse crime brutal mexeu com os moradores da região, que ficaram indignados por algo assim ter acontecido por ali.
O pai da vítima chegou rapidamente à cidade para identificar o corpo, e a embaixada israelense ajudou a família a retorná-lo a Israel, para a cidade árabe-israelense de Baca al-Gharbie, ao norte de Tel Aviv. Quando o corpo de Aya chegou à cidade, milhares de pessoas estavam aguardando, e a multidão acompanhou tudo em procissão até a mesquita. O comércio e as escolas, naquele dia, não funcionaram para que todos pudessem participar. Aya Mazarwe era uma aluna premiada, e crianças de sua antiga escola marcharam com faixas denunciando a violência contra as mulheres. Durante as investigações, a polícia encontrou um boné com a estampa 1986 e uma camiseta com sangue a cerca de 100 metros de onde o corpo de Aya foi encontrado. Foram encontrados também uma barra de metal, que também estava com sangue, e um frasco de spray aerossol com fluido WD-40. Os policiais suspeitaram que esses itens pudessem pertencer ao autor do crime e decidiram levá-los para análise. Mais tarde, foi confirmado que o sangue na camiseta e na barra de metal era o mesmo sangue e pertencia a Aya. Os policiais verificaram todas as imagens registradas por câmeras de segurança instaladas no trajeto que a vítima fez naquela noite. Eles também conversaram com diversas pessoas que estavam nas proximidades no horário aproximado em que o crime ocorreu e checaram uma lista de criminosos registrados que moravam pela região. Para os detetives, o ataque a Aya foi aleatório e oportunista. Eles não acreditavam que alguém que a conhecesse teria sido o responsável pelo crime. Poderia ser alguém que simplesmente estava passando pelo local e viu ali uma oportunidade para cometer tal atrocidade. 2 dias após o crime, a polícia prendeu um homem de 21 anos chamado Cody Herman. Os policiais o identificaram através das imagens gravadas pelas câmeras de segurança do Shopping Polaris. Posteriormente, os 2 itens encontrados próximos à cena do crime e enviados para análise foram conectados a ele. A princípio, Cody negou tudo e disse que não tinha feito nada a ninguém. No entanto, alguns dias depois, ele confessou o crime. Cody Herman é de origem aborígene e estava vivendo uma vida socialmente isolada. Aborígene, para quem não sabe, é como são chamados os povos nativos da Austrália. Cody teve uma infância extremamente conturbada. Antes mesmo de completar 1 ano de idade, mais especificamente aos 6 meses, um familiar deu a ele uma garrafa de vinho cheia, e ele bebeu quase todo o conteúdo. Quando Cody tinha 1 ano, foi abandonado pela mãe, que era viciada em entorpecentes, e depois disso foi colocado para adoção. Aos 17 meses, ele foi hospitalizado, pois havia contraído sarna, resultado da negligência de seus cuidadores. Quando tinha 3 anos, a família que cuidava dele foi denunciada por vizinhos devido a brigas constantes e ao uso de substâncias ilícitas. Devido a todos esses problemas familiares e à negligência, Cody ficou com alguns dentes podres e sofreu com problemas de pele ainda criança. Quando começou a escola, estando sob os cuidados de uma nova mãe adotiva, ele já apresentava um comportamento agressivo e não gostava de interagir com outras crianças. Ele costumava morder e bater nos colegas de classe, e por isso tinha que ficar isolado. Antes do julgamento, foram feitas vigílias com marcha silenciosa até o Parlamento Estadual, no centro de Melbourne, e o grupo permaneceu lá por algumas horas. No local do crime, foi feito um memorial em homenagem a Aya. Centenas de pessoas levaram flores e bilhetes para homenagear a jovem estudante. Como Cody confessou o crime e posteriormente fez um acordo com a promotoria, o júri foi dispensado, mas ele teve que ir até o tribunal para que os fatos pudessem ser documentados e esclarecidos. No tribunal foi afirmado que Aya e Cody não se conheciam, mas ele já tinha visto ela no mesmo local em que a atacou. Isso porque o trajeto que Aya fazia aquela noite era um trajeto que ele costumava fazer com frequência. Desse modo, Cody já tinha visto ela ali várias vezes. Pelo que foi apurado, Cody já tinha seguido Aya sem que ela percebesse. A intenção dele era conseguir uma brecha para atacá-la, mas isso não foi possível antes porque havia pessoas na rua, então ele recuou. Em mais de uma ocasião, Cody tentou entrar no complexo de apartamentos em que Aya morava. De acordo com o testemunho de vizinhos da vítima,
Cody abordou alguns moradores do complexo alegando que havia perdido as suas chaves e precisava de ajuda para entrar em seu apartamento. Os moradores estranharam a história e disseram ao homem que não poderiam ajudá-lo e que seria melhor ele comunicar ao síndico do local para resolver o seu problema. Isso teria acontecido apenas alguns dias antes do crime, e depois desse dia, ele foi visto mais algumas vezes rondando pela parte externa do complexo. Tudo indica que Cody estava perseguindo Aya há algum tempo e estava determinado a cometer o crime. Ainda no tribunal, a promotoria apresentou 2 perfis nas redes sociais que pertenciam ao réu. Em um desses perfis, ele se autodenominava MC Codes, no qual dizia ser um rapper cujas letras das músicas sempre falavam sobre violência. No outro perfil, ele se autodenominava Cody Rex, onde escrevia sobre coisas aleatórias da vida. Uma das coisas que ele escreveu chamou a atenção das autoridades, pois era sobre uma garota estrangeira que estava vivendo na Austrália. Ele escreveu sobre isso uma semana antes de cometer o crime. Mas, apesar das semelhanças com Aya, os investigadores concluíram que a garota desse conto não se tratava da vítima, mas talvez de outra mulher que Cody também estivesse perseguindo. Segundo as investigações, enquanto Aya estava no show de comédia com seus amigos, Cody já estava no shopping center. Depois que saiu do shopping, ele cortou o caminho pelo estacionamento, que o levou a Main Drive, a mesma rua pela qual Aya estava andando naquela noite. Quando Cody viu a vítima, começou a segui-la. Aya teria percebido e começou a xingá-lo para que ele se afastasse dela. Nesse momento, Cody se aproximou com um cano de metal e a atingiu 4 vezes na cabeça. Aya tinha acabado de ligar para sua irmã, que quando atendeu, a única coisa que ouviu foi Aya xingando, e depois o barulho do cano de metal batendo nela. Depois de ser atingida repetidas vezes na cabeça, Aya ficou inconsciente. Cody então se aproveitou e arrastou a vítima para uma área atrás de uma cerca baixa, entre a calçada e o estacionamento. Essa área, além de mais isolada, não permite que se veja o que acontece nela por causa da cerca. Lá, Cody tirou algumas roupas da vítima e depois forçou relações com ela. Ao terminar, o homem desferiu mais 9 golpes na cabeça dela com o cano de metal, com a intenção de tirar sua vida. Esses golpes causaram múltiplas fraturas em seu crânio e rosto, com lacerações no cérebro. Ainda não satisfeito, Cody arrastou o corpo de Aya para uma área de arbustos e borrifou o fluido WD-40 de uma lata de aerossol nela. Na sequência, ele pegou seu isqueiro de churrasco e ateou fogo no corpo. Foi daí que surgiram as marcas de queimaduras na vítima. De acordo com o médico legista, havia traços de fumaça nos pulmões de Aya. Isso indicava que ela ainda estava viva quando Cody ateou fogo em seu corpo. Para quem não sabe, o fluido WD-40 é geralmente usado para lubrificar, proteger contra ferrugem e corrosão, entre outros usos. É um fluido inflamável que pode se incendiar facilmente em contato com o fogo. O médico legista disse também que o pescoço de Aya estava bastante ferido, mas ele não pôde determinar se isso foi resultado de uma tentativa de sufocamento por parte do criminoso ou se foi porque ela foi arrastada por vários metros. Ao ouvir isso, Cody afirmou no tribunal que não tentou sufocar Aya. Ele disse também que não conhecia a vítima e que não tinha nada contra ela, apenas aproveitou a oportunidade de que ela estava sozinha naquela noite. E como não havia ninguém por perto, decidiu cometer o crime. Depois de cometer o crime, Cody fugiu levando a bolsa e mais alguns pertences da vítima com ele. Enquanto fugia, câmeras de segurança do shopping e de outras construções o flagraram escalando a cerca de uma reserva natural. O boné dele, que era preto e tinha a estampa 1986, ficou preso na grade e ele teve que deixá-lo para trás. Foi esse mesmo boné que as autoridades encontraram posteriormente, a cerca de 100 metros do local do crime. Cody também tirou sua camisa, deixando-a para trás, pois estava coberta de sangue. Ele fez o mesmo com a barra de metal e o spray aerossol WD-40. Todos esses itens também foram encontrados pelas autoridades posteriormente e se tornaram provas fortes que ligavam o réu ao crime.
Ao ser questionado sobre onde pegou a barra de metal e o spray WD-40, Cody disse que não se lembrava. Saber disso seria importante, pois ajudaria as autoridades a entenderem se tudo realmente foi premeditado ou não. As autoridades sabiam que era muito provável que Cody já estivesse de olho em Aya há algum tempo, mas pode ser que, naquela noite, ele tivesse a intenção de pegar qualquer mulher que passasse por ele sozinha. No caso, foi Aya, que ele já havia perseguido antes. As imagens das câmeras de segurança internas do shopping mostraram que, quando ele estava lá dentro, não tinha a barra de metal consigo ainda, mas ele poderia tê-la escondido em algum lugar na área. Se as autoridades conseguissem provar isso, seria certeza de que Cody havia premeditado tudo. Os investigadores disseram que Aya não teve nenhuma chance de defesa ou mesmo de fugir, já que Cody foi rápido em atacá-la com a barra de metal. Cody alegou que não conseguia se lembrar de nada do que aconteceu nas 2 horas que antecederam o crime. Isso certamente foi uma estratégia da defesa dele, que sabia que se ele dissesse que já tinha pego a barra de ferro antes de atacar Aya, as autoridades iriam concluir que o crime foi premeditado e ele pegaria uma pena maior. 2 dias antes de Aya ser atacada, Cody teria dito a um amigo que estava tendo uma espécie de sonho acordado, no qual presenciava um assassinato acontecendo. A vida de Cody era totalmente bagunçada. Ele havia se distanciado de sua mãe adotiva, morava em lugares abandonados e passava a maior parte do tempo consumindo drogas. Ele não trabalhava, mas ganhava um benefício do governo australiano que lhe garantia um dinheiro que era o suficiente para ele sobreviver. Ele se alimentava basicamente de croissant e achocolatado, e quando faltava dinheiro ou qualquer coisa, ele simplesmente roubava. O advogado do réu pediu para que fosse levado em consideração que, apesar de Cody ser um viciado, ele não tinha histórico violento ou de qualquer outro crime anteriormente. O advogado disse também que o estilo de vida do seu cliente não era saudável e que ele estava constantemente sob o efeito das drogas. Para o advogado, estar sob efeito de substância ilícita fez com que Cody cedesse à sua impulsividade e cometesse o crime. Cody já havia tentado fazer tratamento contra o vício no ano de 2016, mas ficou pouco tempo internado e voltou a usar drogas e a morar em lugares abandonados. O psiquiatra forense, responsável por avaliar o réu, afirmou no tribunal que Cody tem um grave transtorno de personalidade e demonstrou uma raiva masculina primitiva contra as mulheres durante a avaliação. O próprio Cody admitiu ter pensamentos violentos em relação às mulheres e disse que não se orgulhava disso, mas que era algo que não conseguia controlar. O advogado dele pediu clemência ao tribunal, afirmando que o laudo psiquiátrico provava que ele tinha um transtorno mental, o que deveria isentá-lo da culpa. O advogado argumentou que a falta de amparo durante a infância do réu fez com que ele tivesse uma visão distorcida do mundo e, portanto, ele não era uma pessoa ruim, mas foi levado por esse caminho contra a sua vontade. Cody chegou a escrever uma carta e pediu para que seu advogado a lesse em voz alta para todo o tribunal. Essa carta era um pedido de desculpas para o pai de Aya e dizia o seguinte: "Eu sinto muito. Sua filha não merecia que uma coisa tão terrível e trágica acontecesse com ela. Não espero perdão, pois nunca serei capaz de me perdoar e tentarei fazer as pazes pelo resto da minha vida. Não há desculpa. Peço desculpas de verdade. Rezarei por você e sua família todos os dias. Não ceda ao ódio como eu fiz. Amor, adeus." O ataque que Aya sofreu foi extremamente cruel e violento, um completo desrespeito à humanidade da vítima. Por isso, a promotoria argumentou que nenhuma clemência deveria ser concedida a Cody, independentemente de qualquer fator. A promotoria solicitou a pena máxima permitida na Austrália, prisão perpétua. A família da vítima prestou depoimentos emocionantes, expressando a dor imensurável que sentiam. Ruba, a irmã que estava em ligação com Aya na noite do crime, relatou o sofrimento de ter ouvido o ataque e a voz da irmã pela última vez sem poder fazer nada. Ela disse que não conseguia imaginar
como Aya se sentiu antes de tudo acontecer. Kitan, a mãe da vítima, declarou sua profunda tristeza, afirmando que, além de filha, Aya era também sua amiga, com quem conversava todos os dias. Noor, outra irmã de Aya, descreveu-a como uma garota sorridente, cheia de energia e uma verdadeira inspiração para toda a família. A juíza responsável pelo caso, Elizabeth Hollingworth, enfatizou que mulheres deveriam ter o direito de andar sozinhas sem medo de serem atacadas violentamente. Ela destacou que Aya era fisicamente pequena, estava desprevenida e sozinha, sem nenhuma chance de se defender. Além disso, a juíza ressaltou que, apesar de Cody ser usuário regular de drogas, ele nunca havia cometido um ato violento antes sob efeito delas, o que indicava que ele tinha plena consciência dos seus atos naquela noite. Após 3 dias de audiência, Cody Herman foi declarado culpado de todas as acusações e sentenciado a 36 anos de prisão, podendo ser elegível para liberdade condicional em 30 anos. 2 anos após o fim do julgamento, o pai de Aya retornou à Austrália para lançar uma bolsa universitária em homenagem à filha, destinada a estudantes que precisam de apoio financeiro. O projeto foi criado em parceria com a organização Rosana, uma instituição australiana que apoia jovens israelenses e palestinos interessados em estudar medicina para atuarem como médicos em Israel. Ele também aproveitou a ocasião para agradecer ao povo australiano e ao governo pelo tempo em que sua filha viveu no país. Apesar da tragédia, Aya sempre dizia que era muito feliz lá. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.